pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, eu sou psicanalista e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Pois é, essa semana eu atendi muitas pessoas com características depressivas, atendi muitos adolescentes, muitos jovens que estão sofrendo com este mal, que nós sabemos que é o mal do século. Sabemos também pelas últimas pesquisas que a depressão ela tem aumentado na fase da adolescência. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre esse tema aqui no canal. Antes da gente entrar no tema, se inscreva no canal, curta e compartilhe. A depressão, infelizmente, ela tem afetado muitos brasileiros. Ela tem afetado 1 em cada 5 pessoas. As mulheres são as mais afetadas com a doença. É a doença que mais tem matado pessoas. Então, assim, é uma doença que incapacita, uma doença que impossibilita, é uma doença que tira a energia das pessoas. Que causa muitas perdas, perdas familiares, perdas sociais, perdas profissionais. Então a gente precisa falar um pouquinho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre sintomas, sobre a prevenção, sobre o tratamento, como que a gente pode estar lidando, né, com tudo isso que a depressão tem causado na vida das pessoas. E como eu falei, a depressão ela tem atingido muitos jovens, porque nós sabemos que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, né? E assim, é uma fase que muitos jovens têm autoestima baixa, né? Às vezes os conflitos familiares, né? Um fracasso escolar pode causar a depressão. Esse estresse emocional que tem acontecido aí na fase da juventude tem aumentado o número, né, de pensamentos suicidas, de ideação suicida no meio dos jovens. Então nós precisamos sim falar um pouquinho sobre isso. É muito importante que os pais estejam atentos a alguns comportamentos que os jovens podem estar tendo aí. A depressão, ela pode ser de leve a grave, né? De uma forma leve, só a terapia, na maioria das vezes, ela já traz aí um benefício para a pessoa voltar ao normal, para a pessoa receber uma cura. Mas conforme ela vai ficando mais grave, a gente tem que entrar com o uso de medicação, que aí seria com o psiquiatra, e claro, a terapia junto, para potencializar os resultados desse indivíduo. Nós precisamos entender que essa doença, ela vai se instalando gradualmente. Nós já vemos aí muitos artistas que já declararam ter tido depressão, muitos artistas hoje declaram ter essa doença mental. Nós precisamos entender que luto, tristeza, ansiedade é normal sentir. O que não é normal é quando esses sentimentos eles permanecem por muito tempo, porque se eles estão aí há muitos dias, semanas, pode sim ser já uma depressão querendo se instalar. Por isso que é importante a gente resolver uma tristeza, por menor que ela seja. Porque se você não resolve uma tristeza, vem outra tristeza e esse sentimento vai se acumulando dentro de você, o sentimento vai crescendo dentro de você e vai acabar se transformando numa depressão. Então é interessante a gente tratar as nossas emoções, mesmo quando elas ainda estão pequenas. Eu separei aqui alguns sintomas para a gente falar hoje, para que fique mais fácil de você identificar se tem alguma coisa errada com você, né? Ou se alguém perto de você, próximo a você, tem alguma dessa característica clínica. Por exemplo, tristeza persistente, né? Não é assim, eu tô triste hoje, amanhã eu tô bem, passou, é normal. Porém, ficar triste por semanas, por dias, aí a gente tem que rever esse sentimento. Ansiedade, vazio, amargura, sentimento de culpa, né? Sentimento de inutilidade, achar que não presta para nada, muita angústia, choros sem motivos aparentes, aquela pessoa que ela não quer levantar da cama, sentimento de desamparo, pessoa que acorda no meio da noite, acorda do nada, não pega mais no sono, tipo acorda 3 da manhã, só vai pegar no sono novamente às 5 horas, quando o dia está amanhecendo, né? Perda do apetite ou comer demais, que aí causa aí a perda de peso ou o ganho de peso, né? Diminuição da libido, né? Falta de desejo sexual, desesperança, quando a pessoa tem ideias ou a própria tentativa de suicídio, aquela pessoa que ela fala de morte, ela fala assim, eu tenho vontade de sumir, eu não queria ter nascido, né? Então tem que estar atento a essas frases. Pessoas que dão presentes para parentes, coisas importantes, pega um objeto importante e dá para os parentes,
tem que ficar atento a essa conduta dessa pessoa, né? Perda do prazer nas atividades que tinha prazer, a pessoa não sente mais prazer, não sente mais alegria de fazer coisas que ela sempre fez, que ela sempre gostou. Fadiga, desânimo, aquele corpo pesado, parece que o corpo tem chumbo, né? Baixo autoestima, irritabilidade, falta de concentração, não consegue se concentrar naquilo que precisa, isolamento. Quando a pessoa está com depressão, ela se isola, né? Ela vai ficando longe dos amigos, ela vai ficando longe da família. Então precisamos ficar atento. Aquela pessoa que ela abandona os afazeres domésticos, né? A mulher principalmente é mais fácil, né? A gente identificar isso. Desistência de projetos, ela tinha projeto, mas agora ela desistiu, ela não quer mais, ela não quer colocar para frente aquele plano, aquele projeto. Tem casos gravíssimos como assim, dificuldade para manter o autocuidado, como por exemplo tomar banho, trocar de roupa, escovar dentes, né? Enfim, são inúmeros sintomas que a pessoa pode apresentar. Não significa que a pessoa tenha que ter todos esses sintomas que eu falei aqui, mas se identifica aí com alguns desses sintomas, já está na hora da gente fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo com você. Crianças e adolescentes têm uma diminuição no desempenho escolar. Tem que ser analisado, né? Faltam as aulas, entram em discussão com os colegas, o comportamento da criança muda completamente, né? Os adultos, eles têm dificuldade de realizar o trabalho dentro dos prazos, né? De comparecer na hora certa no serviço, no seu emprego, chegar, né, regularmente no emprego. Então, todas essas mudanças de comportamento precisam ser olhadas com um olhar mais clínico, com um olhar mais atento, tá bom? Dores no corpo, dores de cabeça, cólica, problema digestivo, sem uma causa física, né? E que não está aliviando com remédio, com tratamento, tudo isso pode sim significar que essa pessoa está passando por um quadro de depressão. O que acontece no cérebro de uma pessoa que está depressiva? Ela perde neurotransmissores importantes, que é a serotonina, noradrenalina e dopamina, né? A serotonina, ela regula o seu humor. A noradrenalina, ela te dá atividades para a vida, influencia, né, no seu estado de alerta, para as suas funções. E a dopamina é o prazer que a pessoa tem pela vida. Então acontece essa disfunção bioquímica no cérebro dessa pessoa. A depressão e a tristeza são duas coisas diferentes, nós não podemos confundir isso. A tristeza, ela acontece por um momento, por algo que aconteceu aí na sua vida. Vamos supor, você perdeu o emprego, é claro que você vai ficar triste, né? Você recebe uma notícia que você não queria receber, você pode ficar triste. E daqui a pouco esse sentimento passa, essa tristeza passa. A depressão não, a depressão, ela é permanente, ela dura por semanas. É uma tristeza sem causas aparentes, não passa com o tempo. Na verdade, a depressão, ela é uma doença do corpo, da mente e também é uma doença espiritual, né? E o que pode gerar uma depressão? Várias situações podem gerar depressão. Pode ser genética, pode ser biológica, pode ser ambiental, também pode ser situações externas. Vamos supor, uma pessoa acabou de se separar, de se divorciar, pode gerar uma depressão. Acabou de perder um ente querido, né? Não consegue superar esse luto, pode gerar uma depressão. Uma crise financeira, problemas familiares, acontecimentos marcantes, a própria dependência química também pode causar depressão, né? Uma mudança brusca na rotina, no estilo de vida, estresse físico, psicológico, todas estas coisas podem causar, sim, depressão. E os sintomas da infância? O que é que pode gerar depressão na infância? Pode ser variado, né? E assim, às vezes é tão difícil de se identificar o sintoma na infância, porque a criança ela tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, de dar nomes para os seus sentimentos. Então é importante, como eu disse lá no início, que os pais estejam sempre atentos às emoções dos seus filhos, para não confundir a depressão com outros problemas. Alguns sintomas de depressão na infância podem ser irritabilidade, agitação, medo de dormir sozinho, não querer ir para a escola, baixo rendimento escolar, como eu já falei, dores de cabeça, dores abdominais. É importante nós termos atenção a esses sintomas para a gente poder conseguir ajudar essa criança. E as causas, como eu disse, podem ser variadas.
Pode ser agressão verbal em casa ou fora de casa, tá? Agressão física, bullying, o cyberbullying, que é o bullying feito nas redes sociais. É interessante que os pais tenham acesso aos conteúdos que os filhos entram, né, para assistir. Excesso de conteúdos inadequados, conteúdos violentos nos celulares. A terceirização da criança, né? As crianças hoje em dia estão passando pouco tempo com os pais. Isso está gerando uma ansiedade, uma depressão muito grande nas crianças e nos adolescentes, tá bom? Quantidade de sono insuficiente, excesso de cobrança, abuso sexual com relação à criança, o tempo ao ar livre é essencial para a saúde mental, tá bom? Brincadeiras na natureza, brincar um pouquinho na rua, sair com os pais, ter contato com outras crianças. Nós estamos vivendo um mundo em que as crianças ficam muito sozinhas, né? Conectado com o mundo lá no celular, mas não está conectado com a vida. Então nós precisamos dar um pouquinho mais de importância para que essa criança tenha mais relações interpessoais com outras crianças da idade dela. Na adolescência, a depressão ela pode se manifestar com o isolamento, aquele adolescente que fica o tempo todo no quarto, né? Aquele que não quer interagir com os pais. Então, quando esse comportamento ultrapassa a normalidade, né, a gente vê que gera um sofrimento social e emocional na vida da pessoa. O que nós podemos fazer por um depressivo? Lembrando que somente um profissional pode dar esse diagnóstico. Mas se você perceber, diante de todos esses sintomas que eu falei aqui, você perceber que tem alguém que está dentro aí desse quadro, você pode fazer alguma coisa, você pode ajudar. Eu costumo falar assim, marcar um profissional, marcar um terapeuta, marcar um psiquiatra, é bacana. Só que o melhor ainda é você dizer assim para essa pessoa, eu vou com você, eu vou te levar. Porque tudo que o depressivo quer é uma ajuda que ele não tem, é uma força que ele não tem mais dentro dele. Então é interessante você mostrar empatia, você mostrar que você se importa com aquela pessoa, né? Oferecer ajuda, mas ir junto se for possível. E o que fazer para você sair da depressão? Nós sabemos que a depressão é um problema interno, é um problema que precisa ser tratado, não é rápido, mas a boa notícia é, tem cura sim, tá? A presença dos amigos, a presença da família ajuda muito na recuperação de um depressivo. Então, você pode procurar um psiquiatra, o uso da medicação nos casos mais graves é essencial, porque é a medicação que ajuda a estabilizar as substâncias químicas do cérebro para que o paciente se sinta melhor. Como eu falei, né, dos neurotransmissores, através da medicação, você vai sentir uma melhora. Procurar terapia, com certeza, porque na terapia você vai trabalhar os aspectos emocionais que te levaram à depressão, você vai descobrir o seu valor pessoal, você vai recuperar os seus sonhos, recuperar a autoestima, recuperar os planos, os projetos, vai na verdade recuperar as suas esperanças, né? Você vai reativar a sua motivação para viver, você vai aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com as suas emoções, você vai conseguir gerenciar os seus sentimentos, tudo isso você aprende quando você faz terapia. Nós sabemos que as pessoas, elas veem a mesma situação de formas diferentes. Pessoas olham para uma situação e veem como um peso, né, na vida. Outras pessoas olham para a mesma situação e veem como uma oportunidade de crescimento. Cada um tem uma visão de mundo e na terapia você vai conseguir liderar esses pensamentos, você vai conseguir mudar o seu comportamento, né? Você vai aprender novas atitudes para você ter uma vida melhor. Pequenas mudanças podem modificar a atividade química dos seus circuitos neuronais. Então, quando você faz mudanças positivas, vão gerar respostas positivas. Enquanto você viver pensando negativo, sentindo negativo, né, sentimentos ruins, nada vai acontecer na sua vida. Você vai continuar mergulhado nesse mundo cinza que você vive. Mas se você quer mudança, o segredo é, a partir de agora, buscar ajuda e começar a mudar esse pensamento e automaticamente o seu comportamento. Nós sabemos que o estudo da neuroplasticidade, né, que é a plasticidade neuronal, é a capacidade do cérebro se adaptar a novas situações. Então nada está perdido, tudo pode ser vivido de uma maneira melhor. O cérebro, ele tem a capacidade de fazer novas conexões neuronais,
né? Já saíram aí estudos, quando uma parte do cérebro é danificada, a outra parte acaba assumindo a parte danificada, né? Acaba aí se regenerando. Então é necessário que você compreenda que o seu cérebro tem a capacidade, sim, de fazer diferente, de pensar diferente, para você começar a sentir diferente e viver uma vida diferente do que você está vivendo agora. Algumas coisas que você já pode começar a fazer para sair desse quadro de depressão, tentar fazer, né? Tira um tempo para você ver um filme, sabe? Para você ver alguma coisa engraçada, um filme de comédia, sabe? Visita um amigo, vá na casa de alguém, vai na casa daquela pessoa que quando você conversa levanta o seu humor, sabe? Ou convide alguém para tomar um café com você na sua casa, sabe? Prepare alguma coisa, organize alguma coisa. Quando a gente organiza um café, quando a gente organiza uma festa, quando a gente organiza um passeio, o nosso cérebro libera dopamina. Você já percebeu que quando a gente está assim para viajar, para organizar uma festa, a gente fica bem animado, agitado, porque a preparação libera dopamina, te deixa bem, te deixa feliz, tá? Ah, mas eu estou num estado que eu não consigo fazer mais nada. Alguma coisa você ainda consegue. Procura aí dentro de você, busca dentro de você. O que é que você consegue? Faça, mesmo que não tenha muita vontade, mesmo que você não tenha muito prazer, faça. E você sabia que tem formas de prevenir a depressão? Eu anotei algumas dicas aqui para a gente falar. Primeiro, alimentação, uma dieta saudável, uma alimentação saudável. As pessoas falam sobre dieta, sobre alimentação só para manter um corpo magro. Eu não estou falando disso, eu estou falando de saúde mental, estou falando de vida boa. Então, assim, mantenha uma alimentação saudável, faça exercícios físicos. Já foi comprovado por neurocientistas, né, por psiquiatras, por terapeutas, mexer o corpo produz efeitos no seu cérebro, melhora o seu humor, reduz o estresse, ansiedade, melhora a autoestima. Uma caminhada que você faça já vai trazer benefício para o seu cérebro. E se o seu cérebro estiver bem, se sua mente estiver saudável, todo o teu corpo também estará saudável. Não faça consumo de substâncias ilícitas, evite álcool, tá? Tente manter uma rotina do seu sono. Pessoas que dormem pouco, pessoas que dormem tarde demais, estão envelhecendo mais rápido, estão danificando sim o cérebro. Então tenta aí manter um sono mais regular. Reserve um momento na sua rotina para fazer coisas que você gosta, atividades prazerosas, coisas estimulantes, tá bom? Diminua a quantidade de cafeína, pratique a gratidão. Pessoas que reclamam muito, que murmuram muito, adoecem emocionalmente, adoecem fisicamente. Pessoas que agradecem mais, pessoas que são mais gratas, vivem melhor. Olha só, estudos comprovam que pacientes que demonstravam mais gratidão indicavam níveis menores de inflamação no organismo. Além disso, foram analisados a melhora na qualidade de sono, bom humor e menos cansaço. Seja mais grato a Deus pelo que você tem. Não reclame pelo que você não tem. Agradeça pelo que você tem. Seja grato às pessoas, seja grato à vida. Robert Emmons, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, um dos maiores pesquisadores sobre o poder da gratidão, ele constatou que ser grato é um antídoto que pode ser utilizado na luta contra a depressão. Você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando? Você já agradeceu a Deus pela família, pela comida, pela casa que você mora? Tenha um amigo, uma pessoa de confiança para você conversar. É bom dividir as angústias, dividir tristeza, dividir alegria, né? Na verdade, a conexão social, a conexão com outras pessoas, ela fortalece o seu cérebro. Então, assim, tenha um amigo para conversar, isso vai te ajudar. Compartilhar emoções faz bem para o ser humano. Use a ansiedade para coisas boas. As pessoas falam muito mal da ansiedade, mas a ansiedade, no nível correto, ela nos impulsiona a fazer as nossas atividades do dia a dia. Então, use a sua ansiedade para você produzir uma coisa boa. Diante das dificuldades, você precisa focar na resolução do problema. O problema você já tem, o problema já está ali. Então, qual é a solução que eu tenho para esse problema?
A vida é muito boa para ser vivida, a vida é muito bela. Quem escolhe o lado ruim ou o lado feliz da vida somos nós. Então está na hora de você começar a olhar para aquilo que você tem, não para aquilo que você não tem, para as coisas que você conquistou e não para aquilo que você ainda não conquistou. Então aproveite os seus dias, é um passo de cada vez, é vivendo um dia de cada vez, tentando pegar aí aquela emoção que às vezes parece ser negativa e usar essa emoção para coisas boas, para produzir coisas boas. Esteja conectado com os amigos, não manda mensagem não, telefona. O que aconteceu, os traumas, o fracasso, a frustração, aconteceu, você não pode voltar lá atrás. Mas o que aconteceu não pode continuar tendo poder sobre você. Eu quero saber o que é que você vai fazer daqui para frente. O que é que você está disposto a mudar na sua vida, na sua história. Sabe por quê? Você pode. É comprovado cientificamente que você consegue mudar. Então, se você está precisando de ajuda, procure um amigo, procure um profissional. Se levante, sacode a poeira, porque a vida é muito linda e muito bela. E Deus não te fez para você ficar numa cama, num quarto escuro, enquanto tem tanta coisa boa para você viver. Viva tudo que você precisa viver, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Um beijo, obrigada por ter ficado comigo mais uma vez até aqui e até o próximo vídeo.